Olá, meu querido torcedor, aquele abraço. Vamos falar um pouco do futebol baiano. Esse é o nosso propósito hoje, a gente discutir um pouco o futebol baiano. E o futebol baiano lê-se Bahia e Vitória. Tem aí a equipe da Jacuipense, a própria Jacuipense, que está no campeonato da Série D, mas o que vai nos interessar mesmo é o campeonato baiano. Aliás, é o campeonato brasileiro da Série A. Está paralisado. E a pergunta é, essa paralisação vai impactar de bom ou positivo para essa dupla Bavi? A pergunta ela é pertinente porque o Vitória acabou de demitir o seu treinador, já tem aí quase uma semana, o Condé, né? Eles demitiram o Condé, porque o Condé que errou tudo. O Condé foi campeão brasileiro da Série B, o maior título do Vitória, com um time muito abaixo, né, daquilo que poderia se esperar de um investimento, porque o Fábio Mota não tinha. O Fábio Mota foi, inclusive, o herói desse título, ao lado do próprio Condé, de alguns jogadores que se superaram. Mas a realidade é essa, tem que falar a verdade. Né? O time não era time para ser campeão, era um time para até tentar chegar entre os 4. Aí veio o Campeonato Baiano. O Bahia montou uma equipe caríssima, né? De excelentes jogadores de meio de campo. E a conversa era corra do Bahia. Só que quando o Bahia começou a jogar com Vitória, 4 Bavi, se eu não me engano, ou 5, eu sei que pelo menos os 3 o Vitória foi superior. Os últimos até que empataram ali em termos de desempenho. Mas os Bavis no Barradão, o Vitória praticamente humilhou o time do Bahia. O Bahia é Série A. Já antes o Bahia tinha enfrentado o Fortaleza, que é Série A, e ganhou lá no Ceará, lá em Fortaleza. Aí depois veio o Campeonato Brasileiro, o Bahia e Vitória se enfrentaram e foi empate, né? O Bahia conseguiu milagrosamente empatar no Barradão, enquanto o Vitória foi inicialmente melhor. Depois o jogo foi equilibrado. Mereceu então esse empate. O primeiro Bavi, nesse caso aí do Brasileirão. Brasileirão. A Vitória pegou o Palmeiras, perdeu por 1-0, não jogou mal. O Vitória pegou que outra equipe? Aí veio Copa do Brasil, jogou com o Botafogo, primeiro tempo o Vitória é melhor do que o Botafogo. No segundo tempo, pelo Botafogo tem um elenco muito melhor do que o Vitória, mudou as peças e venceu a partida. Aí veio São Paulo, o Wagner Leonardo foi expulso logo aos 6 minutos do primeiro tempo. Imagine, você joga com um time como o São Paulo que vai para cima, e você com um homem a menos. No primeiro tempo, a Vitória ainda saiu no empate. No segundo tempo, com as mudanças, mais uma vez, as mudanças, o banco de reservas, o São Paulo venceu a partida merecidamente e o Vitória perdeu, né, mais uma. Agora, antes já tinha acontecido pelo Campeonato Brasileiro um jogo entre Vitória e Cruzeiro. Vitória foi horrível.
Foi a pior partida que eu vi o Vitória jogar, sob o comando de Condé. Tá? Aí quando o Condé parte para substituir os jogadores, quando ele fazia isso, quem era que ele tinha no banco? Zé Hugo, Hendrick Castilho, acho que é isso o nome do cara, Hendrick Castilho, Zapata, meu Deus do céu, Caio Vinícius, Maria, Luan, esse Luan que é de São Paulo, porque o outro Luan que era do Grêmio que veio para cá, aquilo foi uma piada de mau gosto. Ainda teve gente aqui da imprensa dizendo se ele se recuperar, o cara não se recuperou em lugar nenhum. No Corinthians, no Santos, times que teoricamente estavam na Série A, o Vitória agora está na Série A, mas estavam na Série A e podiam disputar até Libertadores, Sul-Americano. O cara não, o cara aprontou, não teve medo da Gaviões, quase morre. Aí não, ele vai se recuperar, trouxe o cara, jogou nada, não conseguiu nada, né? Diz que até treinava, mas destruiu a vida, destruiu o futebol, deve estar rico também, né? Tá nem aí, é como o Neymar, quer curtir, mas o Vitória trouxe esse jogador sem qualidade. Qualidade ele tem, sem vontade, diz que tem problema depressivo, então tem que se cuidar. Mas o que é que o Luan gosta de beber, infelizmente. Aí, bom, aí tem uma série de tantos jogadores que o Vitória trouxe sem a menor qualidade e que achando que era para a Série A, né? Jogadores que não davam. O Cáceres, lateral direito, não disse para o que veio, embora eu acho que é um jogador de qualidade, o Vitória poderia tentar recuperar. Tá? Aí insistia com o Zeca. Quase todos os gols que o Vitória tomou nessa Série A foi pelo lado do Zeca. Então tem alguma coisa errada aí com o nosso querido Zeca, né? Que é um bom jogador, mas parece que não vive mais há muito tempo aquela fase que ele viveu, por exemplo, na seleção brasileira, no próprio Santos. Então, torcedor, aí você queria que o Condé fizesse mágica? O presidente do clube fez a apresentação do novo treinador, que é o Thiago Carpini, ao lado do seu diretor, né? E Ítalo Rodrigues, se eu não me engano. E eles diziam o seguinte, que tinham jogadores, foram contratados, que confiavam que esses jogadores iam dar a volta por cima e mostrar que eles não estavam errados. E que não teve tempo dos jogadores, é o que eles chamam hoje, é minutagem, terceiro terço, sei lá, terceiro terço, último terço. Essas maluquices, né? Então, o que acontece? O cara não teve tempo jogando para mostrar o tempo, a minutagem é isso aí. Então, assim, não teve como mostrar o futebol. Mas também que eles entendiam, porque para ganhar o Campeonato Baiano precisava de um grupo já formado, né? Ali já azeitado. E esse grupo era aquele que ganhou a Série B, com Oswaldo, Camutanga, Zeca, Wagner Leonardo, né? Ali enxertado com os que chegaram, porque não tinha lateral esquerdo. Aí o PK entrou, né? O William Oliveira, eu gosto do William Oliveira, tá certo? E aí foi colocando esses jogadores. Mas a base era da Série B, porque estava ali já preparada, treinada, tanto que ganhou o Campeonato Baiano. Mas depois não deram tempo nem do Léo ir treinando esses jogadores e colocando como ele vinha fazendo, né? Acho que demorou insistindo com o Zeca. Disseram que ele devia ter tirado o Alejandro para botar quem? Para botar quem? Essa foi para mim uma grande justiça que fizeram com o Léo. Botava ele para fazer mais um jogo, né? E verificava, conversava com ele, aberto, um papo aberto. Ô Léo, é o seguinte, não dá para você ficar insistindo com o Zeca, a gente precisa dar uma resposta ao torcedor. Tá? Tem outros jogadores aqui que ninguém aguenta mais você colocando. O Alejandro já teve muita chance. Quem que a gente vai colocar? Vai botar o Oswaldo de centroavante? Vai colocar o Janderson, né? O Janderson que veio do Botafogo de centroavante? Vai abrir o Mateuzinho para a esquerda e botar o Daniel Júnior no time principal? Precisava conversar com o treinador. Mas ninguém conversou,
Ninguém bateu esse papo com ele, parece que não. Simplesmente demitiram depois de perder para o time do Vasco da Gama. Perdeu para o Vasco da Gama, um jogo dificílimo. Jogar em São Januário não é fácil. E o Vasco da Gama precisando de resultado, precisando da mesma situação que o Vitória. Só que tinha uma vantagem, jogava dentro da sua casa. Venceu a partida. Então foi um jogo ruim também do Vitória. Teve o Camutanga expulso, ou se contunde alguém, ou é expulso. Agora, alguns jogos que o Vitória fez e perdeu, não contou com Camutanga, Wagner Leonardo, Dudu, estava contundido, o próprio... ele só anda contundido, excelente jogador, mas fica muito contundido, tá? Vou me lembrar o nome dele aqui. É o meio-campista, né? Rodrigues, esqueci o nome dele, Rodrigues. Então, e aí, e sem também o Yuri Castilho, que tem o Hendrick e tem o brasileiro, o Yuri Castilho, que é um jogador importante, que quando entra é guerreiro e faz gol. É um jogador que tem uma certa qualidade. Contundido também, parece que voltou ali no jogo do Vasco, né? Rodrigo Andrade, é isso que eu queria me lembrar. Rodrigo Andrade, esse não entrou. Então, não deram essa chance pro cara. O cara foi um excelente treinador. Como todo o treinador no Brasil, ele escolhe um jogador e é duro desses caras tirarem aqui no Brasil. É por isso que a maioria dos treinadores, acho que tem uns 10 ou 12 de fora e o resto brasileiro. E alguns até questionáveis, por causa dessa maluquice que eles têm, esse amor que eles têm pelo jogador de futebol, que não tira, que é a tal da confiança. Então, o Rogério Ceni, todo mundo sabia, a imprensa toda sabia, a torcida, que no momento o Gabriel Xavier era muito melhor do que o nome do cara lá, o zagueirão que demorou de tirar, né? Canu. Era melhor do que o Canu, mas ele deixou o Canu e o Bahia tomando gol do lado do Canu, tomando bola do lado do Canu, perdendo o jogo por causa de Canu. Até que enfim tirou o Canu e colocou o Gabriel, umas 4 ou 5 partidas do Gabriel voando, sendo inclusive um dos melhores em campo. E o Canu jogando do lado dele, porque o Victor Cuesta, que veio fora de forma, cansado, quase 40 anos de idade, né? Não vinha jogando bem também. E o Canu assumiu o setor esquerdo e assumiu bem, está bem. Vamos agora dar certo o que é de certo. Então, o Rogério insiste. O jogador Biel, quando entrava no time, fazia gol, dava passe, foi para o banco. Porque queria 8, 10 jogadores de meio de campo jogando. Uma estratégia excelente. Mas não tem outra não, irmão. Não tem outra. Embora que esse Rogério Ceni, eu gosto dele como treinador. Mas acho ele, assim, muito, muito conservador em alguns momentos. Ele insiste com aquilo ali que ele acredita, com aquele sistema, e ele não quer mudar. Difícil. Ele está mudando agora porque a torcida do Bahia não é brinquedo, não. É uma das mais fanáticas, segundo pesquisa aí, do futebol brasileiro. E cobra, né? E cobra, e vaia, chama de burro, não quer nem saber. É certo ou errado, é outra história. Lá na Europa, assim, a cultura da Europa é uma. A cultura, nós latinos, americanos, é diferente. Latinos, né? Países que falam línguas derivadas do latim, né? Como México, Brasil, Argentina, tá? Peru, Uruguai, esses times, essas nações, essas são nações ainda que o povo é meio quente. O povo não aceita qualquer coisa que joguem ou empurrem para ele. Eles brigam, principalmente o torcedor. Politicamente não briga não. Pode aumentar a violência, as pessoas podem morrer, o salário pode ficar pequenininho, ninguém briga. Mas se for para o futebol, por mulher, aí o povo vai para a via de esfate. Então, o jogo está parado, porque o Campeonato Brasileiro deu uma parada em virtude dessa tragédia terrível que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, corretamente parou até o dia 27, até porque esses clubes precisam se preparar, né? O Inter
o Juventude e o próprio Grêmio. Não tem lugar de treinar. O Grêmio, por exemplo, pediu a Arena do Corinthians para treinar, o CT do Corinthians, mas pode jogar no estádio do Coritiba, lá em Curitiba. Então é um negócio meio complicado, só para você ter uma ideia. É muito complicado isso daí. Eu acho que essa parada ajudou muito a Vitória. Por quê? E o próprio Vasco está trazendo treinador. Porque acho que já é o terceiro ou quarto treinamento do rapaz que assumiu aí, o Thiago Carpini, e pode ajustar o time do Vitória. É quase do mesmo nível de Condé. Condé foi campeão brasileiro da Série B, ele foi um vice-campeão. Ele pegou na sexta rodada, alguns para desmerecer o Condé, né? Dizendo que o cara pegou na sexta rodada, o negativo. São dois bons treinadores. A participação dele no time como São Paulo, de Série A, foi uma lástima. Foi uma lástima. O argentino chegou aí e com o mesmo elenco, né? Mesmo elenco, e até alguns que se contundiram, alguns bons jogadores como o Caleri e outros jogadores que estão fora do time, Rafinha e tal. Bom, fora do time, o argentino foi e colocou a equipe do São Paulo, eu acho até como uma das pretendentes ao título, porque é um time interessante, é um time perigoso, tá? Então eu acho que esse é um cara que precisa ser analisado. Obviamente que Condé, o próprio Carpini, são treinadores que estão evoluindo. Vitória e outros clubes que eles pegarem na Série A vão ser laboratórios. Eu acho que o Condé está um pouquinho mais à frente. Essa nova palavra aí, cascudo, né? Está um pouquinho, mas não é cascudo. É experiente mesmo. Então, está mais experiente um pouquinho do que o treinador Carpini. Mas para mim são dois bons treinadores. Vamos ver agora o que eles vão fazer. Ele reconheceu que errou no São Paulo. Em entrevista coletiva, lá no Vitória, o Carpini disse que cometeu erros, que não vai cometer os mesmos erros que fez lá no São Paulo, porque ele aprendeu. Que bom, é um cara inteligente, sabe que errou e pediu desculpas, né? Pelo menos. Então é isso aí, torcedor. Vamos continuar nessa análise e vamos continuar de olho. Acho que a parada foi boa para o Vitória. Vamos saber agora, quando o Carpini começar a colocar o time que agora, nesse meio de semana, contra a equipe do Botafogo pela Copa do Brasil, que ele vai colocar para ver se realmente o treinador Condé era o vilão e errou tudo e as contratações eram as melhores possíveis, mas ele não colocou para jogar, e que o senhor Ítalo Rodrigues e o Fábio Mota fizeram certo em demitir o treinador do Vitória, e que agora o Vitória vai voar, porque quem não fazia o Vitória voar na Série A era o treinador Léo Condé, e insistiu com o esquema, como eles mesmos disseram na coletiva, esquema de Série B, com o time do Vitória. O time não poderia jogar assim. Isso foi o diretor de futebol que falou. Por que ele não é treinador? Se ele sabe tudo de futebol, eu acho que, sinceramente, o respeito deveria ter mais a alguém que fez tanto pelo Esporte Clube Vitória. Mas vamos ter a prova dos 9 agora, com os próximos jogos. Teve aí 11 dias para conhecer os jogadores, né, vários treinos, para ver o que pode ser feito. Né? Vai mudar o time? Porque se o time é de Série B, vai ter que mudar todo mundo. Vai ter que entrar Daniel, o Jean Mota, que é bom jogador, mas fora de forma. Talvez até tenha melhorado agora nesses últimos dias, treinado mais. Jean Mota, Daniel Júnior, são jogadores realmente bons. Jamerson, são jogadores que podem sim entrar no time do Vitória. Mas e o resto? Como é que vai fazer? Você sabe, torcedor? Então vamos esperar para ver quem é que tem razão. Agora, existe um grupo, até da própria imprensa, que defende a diretoria do Vitória, como tem aquele grupo que é meio ligado à diretoria do Bahia, ou alguns do Bahia, que agora é o City, é meio difícil, mas o cara quer chegar, e aí fica com medo de criticar o Bahia. O Bahia é outro, o grupo City, que foi campeão agora, o Manchester City,
Foi campeão pela quarta vez seguida. Esse Pep é um extraordinário. Lá na Inglaterra, o futebol mais duro do mundo, para ele é mole. Ele ganhou aí tranquilo. É uma injustiça não estar na Champions League, na final, porque realmente merecia. O Real Madrid passou vergonhosamente. Vergonhosamente. Conseguiu nos pênaltis ir para a final. Vergonhosamente. Foi vergonhoso. Mas aqui no Brasil, o City, que tem o Bahia, não quer contratar um lateral esquerdo, improvisa Juba, espera o cara terminar o contrato para poder trazer. Ah, tem que ser assim mesmo. Tem alguns que dizem assim, tem que ser assim mesmo. Dinheiro árabe. Dinheiro árabe. Dinheiro árabe. Ah, tem que ser assim mesmo, porque não vai gastar o dinheiro. Sim, gente. Para que deu então para o Grupo City? Para que entregou para o Grupo City? Primeiro ano é assim mesmo, de ajuste. Segundo ano, aí, terceiro, tudo bem. Contratou um monte de jogadores, continuou com muitos jogadores ruins no sistema defensivo, tá? Se precisar de reserva, vai ser problema aí para substituir os titulares. Não tem lateral esquerdo, centroavante trouxe um centroavante meia boca. Tá vendo que o cara é pesadão, é durão, o tal de Estupiã, não é? E aí? Vai parar nisso? Vai ficar nisso? Goleiro só tem mesmo confiável o Marcos Felipe. E aí? É igual a Vitória. Muriel? Aí, esse excelente goleiro que o Vitória tem, o Lucas Arcanjo, sai do time e entra o Muriel? É confiável? Ganha filho e carreira? É isso que a gente tem que analisar, torcedor. Tá? Mas vamos continuar. O Bahia, por enquanto, está no caminho certo. E o Bahia não pode dar vexame com esse time que tem. Mesmo com esse time que está aí, que não é o melhor, poderia ser melhor. O Grupo City poderia fazer um time melhor, principalmente defensivamente. Mas mesmo assim, o Rogério Ceni não tem desculpa para não colocar, para não continuar, eu não vou dizer em segundo, mas tem que ficar ali entre sexto, sétimo lugar. Né? O Bahia tem time para isso no momento, pelo atual momento do futebol brasileiro. O Bahia tem. Agora, se segure, porque nessa janela que vai ser aberta aí, os times vão, sim, se reforçar muito. Não vai deixar Bahia liderando. Bahia e Atlético do Paraná liderando a competição. Eles vão para cima. E vão contratar jogadores. Pode acreditar. Será que o City vai fazer isso? Ou o City não tem dinheiro? Se inscreva no canal, dê o seu like, nos ajude a crescer, porque você tem jornalismo aqui independente. Não tem negócio porque é Bahia, é Vitória, não existe isso aqui. Aqui nós somos o futebol da Bahia. Um grande abraço.